Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar pela primeira vez aqui do Fiagro da Capitânia, né? O Fiagro Agro Strategies CPTR11 é o ticker na bolsa. Vamos utilizar o relatório mais atualizado. Primeira vez que a gente vai falar dele aqui no canal. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever e ativar ali seu sininho para você ser notificado dos vídeos que a gente faz aqui. Então vamos antes para algumas informações mais gerais, né? O administrador é o BTG Pactual, gestora, obviamente, Capitânia. Taxa de administração 1% ao ano, taxa de performance 20% sobre o QCD a CDI mais um. Ainda a título aqui, né, de informações gerais, o fundo tem uma quantidade de cotistas ali de mais de 27 mil, um patrimônio líquido de mais de 403 milhões, valor de mercado 379 milhões, né? O que a gente já, obviamente, né, chama a nossa atenção já que ele está negociando descontado, a gente já vai ver o tamanho do desconto, né? Valor de mercado ali 9,17, valor patrimonial 9,75, fundo distribuiu ele 0,080 esse mês, tá certo? Então, bom, que é o primeiro approach aqui desse relatório, né? Então, o Capitânia, né, ele é um fundo, né, de crédito, né, um fiagro de crédito, não é um fiagro de tijolo, então, portanto, vai investir ali nos títulos que são próprios, tá? Aqui dá, né, já um overview um pouco maior, a gente já vai ver aqui, né, que ele está negociando ali a 94,05% aproximadamente, né, do seu valor patrimonial, é o desconto, né? Então, a contrário do censo ali, o desconto seria de aproximadamente 5,95%, né? A gente já viu que ele distribuiu 0,80, isso dá um yield anualizado de 16%. Não custa lembrar, os fiagros também possuem a isenção de imposto de renda, tá certo? Número de ativos são 40, número de tomadores de recursos são 28, então, né, obviamente, ele já está dizendo aqui para a gente que ele tem mais de um ativo de um tomador, né? Então, 28 tomadores, né, é uma boa diversificação, dado o patrimônio do fundo, número de ativos também 40, você só não pode confundir o que são número de ativos e o que são número de devedores, tá? Da carteira do fundo, a gente vê ali, tem uma predominância do CDI, né? 64% da carteira está em CDI, com uma remuneração ali equivalente a CDI mais 4,6, e 27% a IPCA mais 9, uma duration de pouco mais para baixo, né? 2,2, próprio dos títulos que estão no CDI. Geralmente, títulos do CDI têm uma duration um pouco menor mesmo. Uma das informações mais importantes para mim que eu considero do relatório é essa, né? 100% dos ativos estão adimplentes, que evidentemente é uma excelente notícia, e ele não tem exposição ali a um produtor rural direto, né? Então vamos agora começar ali. O fundo ele foi afetado esse mês, né? Teve uma remarcação de ativos por conta do seu regime ali de competência. Ele explica aqui, né, que foi devido a essa metodologia e, né, o impacto dos papéis atrelados ao IPCA e também, né, do famoso ali BBGO11, né, que teve uma queda abrupta aí dos seus rendimentos. Inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal do BBGO, vou deixar para você aqui se você quiser ver. Lá eu explico por que ele teve essa queda, e uma boa parte, né, dessa queda foi devido à troca ali do regime de competência, mas enfim, aqui a gente vai falar do Fiagro da Capitânia, e ele mesmo, né, fala aqui que ele tem né, teve ou tem ainda uma posição, né, nesse Fiagro, né, o BBGA11, que é o Fiagro do Banco do Brasil, que também teve uma queda abrupta, então ele teve a remarcação ali negativa em relação ao IPCA e a esse outro Fiagro que ele possuía. Teve uma leve prejuízo aqui em relação, né, à perda de capital, que a gente vai ver no resultado de melhor forma, né? Então está aqui a abertura do resultado, resumidamente, nos últimos 12. A gente vê aqui, né, que a marcação de ativos contribuiu negativamente em setembro, em outubro também, que é o mês desse relatório, e as outras despesas são mais recorrentes, tá, pessoal? Então aqui o gestor comenta, né, sobre esse spread e o que levou a essa marcação negativa. Eu vou preferir explicar isso dando um próprio exemplo que ele mesmo deu mais embaixo, e ele está dando mais ou menos um guidance aqui também para os próximos, né, no curto prazo, que estima pagar entre 0,105 e 0,125 por cota, lembrando que ele é um fundo base 10. Tá? E na cota de mercado,
o anúncio, né, de dividendo que ele fez ali em 13/11, né, a 9/17, embute um carrego equivalente aí a CDI mais 5,16 já pós os custos, e não custa lembrar que o Fiagro é isento de imposto de renda, né? Os seus rendimentos do Fiagro são isentos de imposto de renda. O fundo também, né, em relação ao acompanhamento de caso, ele chama atenção aqui para um devedor, né, que é o Frigol, que é uma companhia que atingiu uma dívida EBITDA de 3, que é um ponto de monitoramento, mas ainda continua adimplente. Segundo eles, a empresa já, né, deu indicativos de que está melhorando, tá, pessoal? Então aqui, né, o fundo tenta explicar aqui um pouco de maneira mais didática a diferença entre caixa e competência, né? Isso é um parêntese aqui dentro do relatório, só para você entender. O regime de competência ele vai levar, né, a marcação a mercado contábil dos ativos, isso vai influenciar no resultado. Então aqui você vai entender na prática como funciona isso, tá? E ele dá 2 exemplos aqui de ativos que estão na carteira, né? O CRA lá, cooperativa. Então, né, aqui na data do dia 1º de setembro, a taxa cheia, que ele chama, estava pagando 8%, no dia 30/10, estava pagando 8,36%. E a NTNB de referência, né, no dia 1º estava 5,67 e no dia 30/10, 6,24. Então, aumentou, né? Aumentou, a sua referência aumentou. Então, se você comprou ali a 8%, tendo como referência 5,67, se essa referência aumenta, tudo mais constante, por enquanto vamos esquecer o spread, esse título, né, essa taxa no mercado ela vai se valorizar e na sua carteira vai se desvalorizar, tá certo? Só que, né, basicamente, a referência importa e também o spread de crédito importa. Então, nesse caso aqui, apesar do título de referência ter aumentado, o spread diminuiu. Então, o spread é o quanto a mais eu preciso pagar em relação ao título do governo para poder captar dinheiro no mercado, e esse balanço que vai, né, você vai ter que fazer esse balanço para poder saber se você teve uma marcação a mercado positiva ou negativa. Aqui o exemplo é diferente, tá? Aqui o spread de referência aumentou e também a NTNB de referência e o spread de crédito, né, ambos aumentaram. Então, você vê que piorou, né? A taxa cheia aqui estava 7,91, né? No dia 30 foi para 9,03. Então, vamos supor que você, esquece fundo, vamos supor que você foi lá na sua corretora e comprou esse ativo aqui no dia 1º de setembro, né, pagando 7,91, um título, né, de uma NTNB equivalente. Vamos supor que esse CRA aqui do adubo, você teria um vencimento ali de 2030, aí a NTNB de 2030 estava pagando ali 5,21. Se daqui a um mês essa NTNB vai para pagar a inflação mais 6,24, eu tenho uma notícia para você. O seu título que você comprou, essa taxa maravilhosa de 7,91, ele vai sofrer uma marcação a mercado na sua carteira e ele vai se desvalorizar. Isso significa que se você for a mercado se desfazer, né, se você vender esse título, você provavelmente vai vender com prejuízo, tá? Por isso que é ideal, né, título de renda fixa em geral, você compra para carregar, né? Lógico que dá para fazer trade também, mas é outra história. E o spread de crédito é a mesma coisa, né? Se esse spread de crédito aumenta, né? Se essa empresa tem que captar a mais para poder receber o dinheiro dos credores, né? Poder ser atrativa na visão dos credores, né? Logicamente, se você comprou ali a um valor menor, você vai sofrer aqui, no caso, né, duplamente, tanto com a NTNB de referência aumentando, tanto com o spread de crédito, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar uma aula que eu dou em relação a essa marcação a mercado. Vai ser um vídeo curto, você vai entender isso de forma muito simples. Lá eu utilizo os títulos do Tesouro, tá? Eu vou gravar esse vídeo para vocês. Então, esse adendo todo, vamos passar aqui, continuar a carteira do fundo. O fundo informa para a gente aqui as compras que ele fez, seus respectivos volumes aqui, indexadores, né, e taxa ali ponderada da aquisição, e a venda também, que a gente vai ver que teve uma venda com prejuízo, tá, pessoal? Então, né, se a gente considerar os últimos 12 meses, né, o fundo distribuiu ali 1,15
548 por cota, né, o que dá um dividend yield de 16,9%. É um belo rendimento. Então está aqui o rendimento de outubro, né, 0,080, né, dá ali mais ou menos 8 centavos, né, por cota. A preço de mercado vai estar levando ali o equivalente a uma remuneração de 16 mais 88%, que é uma remuneração interessante, tá? Então aqui a gente chega, né, no resultado e né, aqui outubro de 2023 e aqui está o valor, né, negativo na verdade, perda de capital, né, não foi ganho, que ele teve com a operação que ele falou lá em cima, então afetou, né, levemente negativo aqui uma perda de capital e principalmente aqui, né, esse ajuste no valor dos ativos que está envolvido por toda essa questão do regime de competência, que essa sim foi um impacto maior, né, de 1.680 aqui, arredondando, logicamente. E uma coisa que eu também queria chamar a atenção no resultado, né, a gente já viu quanto que ele pagou, foi que ele está com uma reserva ali acumulada de 349, o que dá 0,08, né, de reserva acumulada, que vai ser distribuído. É uma reserva pequena, mas que pode ajudar no momento ali de inflação mais baixa, tá? Então, está aqui agora, né, o resultado por cota desse mês. A gente vê claramente que a questão de ajuste no valor dos ativos, já amplamente falada aqui, foi o que mais influenciou e teve uma negociação negativa também dos ganhos de capital que eu te mostrei agora no resultado, né? Então tá aí o histórico, é um fundo que vinha pagando, né, bem, mas vinha pagando consistentemente ali mais de 1% ao mês, né? O famoso mais de 1% ao mês, dando CDI mais 1, mais 3, mais 4, enfim. Mas claro que já teve uma queda nos rendimentos aqui, principalmente setembro e outubro, afetado por essa questão ali do regime de competência, marcação a mercado negativa. Talvez, né, no momento que eu estou gravando, teve uma melhora ali, né, tanto no preço de referência. Vai precisar, claro, ver caso a caso os ativos que o fundo possui para ver se ele vai se beneficiar ou não, mas em geral o mercado ele anda em bloco, né? Então, quando beneficia um, salvo alguma idiosincrasia específica de alguma empresa, em geral o mercado costuma andar bem. Eu espero ver uma recuperação nessa linha de resultado, tá? Então, aqui a alocação dos ativos, né? 89% estão em CRA, que é o core business do fundo, 7% em caixa, né? Ainda é uma posição grande em caixa. Provavelmente no próximo mês a gente vai estar vendo uma redução desse caixa, 2% em Fiagro. Ele não abre a carteira toda, a gente não sabe se esses 2% são todos no BBGO ou se tem mais aqui na, né, diversificação. E o fundo também possui 2% de CRI, tá? O carrego ali a gente já viu, que dá, né, um CDI equivalente ali a 3,7. Né? A exposição setorial a gente já viu também lá em cima, mas não custa a gente reforçar aqui. 64% está em CDI, 27% está em PCA, 2% em renda variável, né, que seria o Fiagro, que a gente acabou de ver, e 7% em caixa. Né? Em termos de exposição setorial, também é uma boa exposição setorial, né? Uma presença forte ali no Sul, São Paulo, Mato Grosso, né? Que são os estados que são fortes também no agronegócio, então normal, né, que um Fiagro tenha exposição a esses estados, mas tem sim uma diversificação interessante geográfica e climática, né, que é bem importante. E temos disposição de setor, né, distribuição e revenda com 21, cooperativas, açúcar e etanol, ambos com 16, agroindústria com 10, enfim, os outros setores aqui distribuídos, né, exposição por devedor também. Uma exposição grande ao Combio, né, com mais de 8% da carteira, AgroGalas também importante com 7%, esse Frigol, que foi o que ele falou lá em cima, né, que teve uma dívida EBITDA um pouquinho maior, mas que no momento não é algo assim que ameace, também uma exposição importante com 6,1%, enfim, está aqui toda, né, ou toda não, né, uma parte ali dos devedores, e né, a carteira de crédito, onde ele vai detalhar, né, mais ou menos o que ele já falou ali. Aqui tem todos os indexadores, taxa de aquisição, duration, renting, enfim. PL a gente já falou, né, com Bio, AgroGalaxy, Frigol ali, a exposição, né, em termos de PL, e claro que pode ter também mais de um ativo, né, para o mesmo devedor, como a gente já viu, né, o LAR Cooperativa, né, tem mais de um ativo, por exemplo, é 1% em um ativo,
1,3 em outro, o próprio Jatobaço, né, uma posição residual ali que não chega nem a 0,1, mas enfim, só para te mostrar que não são todos esses ativos aqui de devedores individualizados, tá certo? Então tá aqui, né, o Fiagro BBGO, né, ele mostra aqui que é realmente 2,1% de exposição na carteira, então é de fato o único Fiagro que o fundo da Capitânia possui e que teve toda essa polêmica que eu indico que você assista esse vídeo também. Tá? Já chegando no final aqui em termos de rentabilidade, a longo prazo ele tem ganhado sim do CDI, tá? Essa linha escura ali, ele dá uma rentabilidade bem bacana, tá? Lógico que isso aqui não é uma recomendação de investimento, você vai ter que ver se faz sentido ou não na sua carteira, tá? Por fim, para fechar aqui, eu gostaria de chamar a atenção para você que tem Fiagro ou que tem empresas na bolsa do setor do agronegócio, que a gente está tendo uma mudança climática importante, né, da Laninha, do fenômeno da Laninha para o El Ninho, e que pode impactar ali, pode mexer na safra, né? No sul a gente está vendo um excesso de chuvas, né? Infelizmente ali Rio Grande do Sul sofreu, Santa Catarina tem sofrido, né, com várias enchentes, e em termos de norte e nordeste, a preocupação já é ao contrário, né, que, né, o clima fique mais seco, mais quente, enfim, isso vai ter certamente um impacto tanto na produção como no preço. Ainda não se tem uma estimativa disso, né? É muito difícil prever exatamente esses fenômenos, mas enfim. E por fim aqui, caso você tenha interesse, o fundo dispõe aqui de cada ativo que ele possui, dá mais informações aqui, a área de atuação, o tipo de garantia, não vou passar aqui, senão vai ficar muito extenso o vídeo, mas por hoje era isso, pessoal. Foi um pouco maior, que a gente teve que explicar essa questão da marcação a mercado. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe no canal, se inscreva aqui também no canal, e grande abraço.